Não sei se eu liguei o microfone. Agora ele tá ligado. Então vamos lá, os meninos devem chegar e se não chegar também, de todo jeito ele resolveu. Então vamos resolver número 2. Consulte a tabela periódica e apresente a fórmula eletrônica dos compostos formados pela ligação entre os seguintes elementos. Aí você tem letra A, mas antes de resolver a letra A, eu vou representar de novo o que é uma fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é isso aqui, ó. Vou dar um exemplo do NaCl, que é uma ligação iônica. NaCl. Numa ligação iônica, o Na pelo A é elétrons do Cl, então vai ficar Na mais, Cl menos. O Na é do primeiro período, então eu dou um elétron para o cloro. Não precisa só de um elétron, só para fechar o octeto. Como que é a fórmula eletrônica? Eu faço assim, ó, Na mais, faço um colchete, Cl, aí eu represento todos os elétrons da camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos. Isso é a representação de uma fórmula eletrônica. Fechou? É o que o exercício pediu pra gente. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o que o exercício pede. Ele me deu a letra A, potássio e iodo. Na letra A, ele me deu potássio. Vou só escrever os símbolos K e iodo. Como que eles vão ficar ligados? Mais uma vez, a sua tabela periódica, todo mundo que é da primeira família 1 ou grupo 1, tem tendência em doar um elétron, perder um elétron. E quem é da família 2, tem tendência de doar 2 elétrons. Tem uma descrição do seu livro, agora a gente faz ela aqui. Então o K, o potássio da primeira família, tem de doar um elétron, então ele vai ficar positivo. O iodo, se a gente parar e pensar que o iodo está na família 17, no grupo 17, a tendência do iodo é igual a do cloro, igual a do flúor, igual a do bromo e do astato. Em resumo, todos eles vão receber um elétron. O cloro está nessa família, ó, que é dos calcogênicos, também recebe um elétron. Então o iodo vai receber um. Então como que vai ficar a representatividade? Ficaria assim, ó. K+, abre o colchete. O iodo tem 7 elétrons na valência, só que ele vai representar no total 8, porque ele ganhou 1. Vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o negativo de fora, porque ele ganhou 1 elétron. Então é só isso. Essa é a fórmula eletrônica do iodo. Aí ele fala aí depois, na letra B, ele fala assim, ó, o metal alcalino do segundo período e um calcogênico de maior eletronegatividade. Eu não sei se eu falei calcogênico, a família 17, uma família de 17 é os halogênios e a família do oxigênio é os calcogênicos. Aí se eu pegar o metal alcalino do segundo período, o metal alcalino do segundo período se eu olhar aqui, ó, embaixo da legenda, metais são todos esses aqui, ó. Todos esses são considerados metais. Alcalino é na primeira família. Se fosse alcalino no terror, seria na segunda família. Então, da primeira família, que eu falo da primeira família, o metal do segundo período é o lítio. Ele está no período 2 e no primeiro grupo da família dos alcalinos. Então, é o lítio. Vou colocar aqui, B. É lítio. Lítio é da família, da primeira família, então ele tem tendência em doar um elétron, que vai ficar positivo. Aí ele pediu aí um calcogênio de maior eletronegatividade. Calcogênio é do grupo 16, eletronegatividade, é isso? Isso. Cresce de baixo para cima, então é o oxigênio.
O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele precisa receber 2. Precisa receber 2. Por que eu sei que é 6? Eu vou fazer uma distribuição aqui rapidinho. Ó. Eu tenho 8 de número atômico. Então, ficaria assim. Ó. 1s2, 2s2, 2p4. Ó, 2 mais 2, 4. Com mais 4 dá 8. O número atômico dele é 8. Para ele fechar o octeto, que é ter 8 elétrons na última camada, 2 mais 4 dá 6. Está faltando 2 elétrons. Então ele vai ficar 2 menos. Só que o lítio só doa 1 elétron. Então o que eu vou ter que fazer? Aumentar mais o lítio, correto? Então eu vou ter que ter 2 lítios, fornecendo cada um deles 1 elétron para fornecer um oxigênio. Então vai ficar assim, ó, fórmula eletrônica, lítio mais, abre o colchete. Nesse caso eu vou colocar assim, ó, 2 lítio, cada um vai doar 1 elétron, oxigênio meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E menos aqui fora. Somente isso. Menos não, né? 2 menos. Porque ele precisa de 2 elétrons. Vou responder a C. Letra C. Então ficaria assim, ó, essa é a representatividade da fórmula eletrônica. Na letra C ele fala assim, ó, metal de maior número atômico do terceiro período, metal de maior número atômico do terceiro período. Esse aqui é o terceiro período, né? Sódio, magnésio, alumínio. Só tem esses 3 de metais do terceiro período. Porque o silício, o fósforo, o enxofre e o cloro, se você olhar aqui, eles são ametais, não são metais. É o inverso de metais. Então, quem tem maior número atômico entre o sódio, o magnésio e o alumínio? O alumínio. O alumínio, Al, tem um número atômico 13. Beleza. Aí ele vai e fala o seguinte. E o átomo cuja camada de valência tem distribuição eletrônica 3s2, 3p4. Então ele quer um outro elemento que no final disso é 3s2, 3p4. Olha isso aqui. Antes de chegar em 3s2, 3p4, você concorda que tem que estar preenchido isso aqui? 1s2, 2s2, 2p6, depois 3s2, depois 3p6, um exemplo. Naquele caso é 3p4. Então aqui teria 6, que é 1s2, 2s2, 2p6, completou essa camada. Então se eu somar tem 10 elétrons. 10 elétrons com mais 6, 16. Então qual seria o átomo cuja camada de valência, a distribuição eletrônica, tem 16. Se olha na tabela periódica, é o enxofre. Então o número atômico é 16. Então eu vou ligar o alumínio e o enxofre. Beleza. O alumínio, eu não sei se a gente fez exercício aqui, deixa eu olhar aqui. A gente fez alumínio, fez a letra C. O alumínio ele tem tendência de perder 3 elétrons. O enxofre tem tendência de receber 1 elétron. O alumínio tem tendência de perder 3. Aí a gente vai ficar assim, ó. Então vamos lá. O alumínio vai ficar mais. Não, o enxofre tem tendência de receber 2. Porque a última camada do enxofre, ó, é 2 mais 4 dá 6. Ele tem que receber 2 elétrons, correto? Correto. Então aqui, ó, vou escrever aqui, ó, AlS. O alumínio doa 3 elétrons, então ele é 3 mais. O enxofre ele é 2 menos, porque precisa de 2 elétrons. Se o enxofre doar só 2, o alumínio doar só 2 elétrons, fica um sobrando para doar, não fica? Fica. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que aumentar a quantidade de enxofre e a quantidade de alumínio.
Vou ter que passar aqui para 2, que eu vou ter 2 alumínio, que vai doar 6 elétrons. Um vai doar 3, outro vai doar mais 3. 6. Só que a quantidade de enxofre também tem que aumentar, porque cada enxofre só recebe 2 elétrons. Então, no caso, eu tenho que receber 6. Então, eu coloco aqui 3, né? Então, seria AL2 e esse 3. Então, eu vou ter 3 enxofre. Se eu fosse montar aqui, ó, bonitinho, seria assim, 2 alumínio mais 3 enxofre. Né? Ou como que eu faço melhor, professor? É aquela questão que eu comentei com vocês, não sei se você estava em sala ou não. É só eu trocar os valores das cargas aqui, ó, trazer os 2 para cá, o 2 menos e o 3 aqui, ó, fica assim. AL, o 2 vem para baixo, S, o 3 vem para baixo. Como que vai ficar a minha representatividade na fórmula eletrônica? 2 AL 3 mais enxofre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 menos, opa, mais 3 enxofre 2 menos. É assim que vai ficar. Essa é a minha fórmula eletrônica. Número 3. Na número 3, ele me deu o seguinte: o cálcio e o enxofre. Desculpa, deixa eu olhar atrás aqui. Ele fala assim: consulte a tabela periódica que determina a fórmula química dos compostos formados pelas ligações entre os seguintes elementos. Aí ele te deu os elementos aí, em seguida. Continuando. Aí ele me deu primeiro o cálcio e o enxofre. Cálcio e enxofre. O cálcio, se a gente olhar ele bem aqui, ó, ele é da família 2, do grupo 2. Que em cima aqui, ó, alcaneus terrosos. Todos eles têm tendência a doar 2 elétrons. 2 mais. O enxofre, a gente acabou de ver, ele quer receber 2 elétrons, 2 menos. Então, como que vai ficar essa representatividade? Vai ficar assim, ó, CaS. Porque o cálcio vai doar 2, o enxofre recebe 2, então tá tudo beleza. Então tá tudo. Professor, não deveria fazer descer aqui? Nesse caso, como eu tenho valores diferentes, que não vai bater. Nesse caso, se eu descer aqui, vai ficar 2 e aqui 2. Eu posso simplificar todo mundo por 1. Não precisa. Aí no caso eu só faço aquela regrinha que você ensinou quando o outro número é maior. Quando você vai ter um número maior ou outro menor, você vai ter que fazer, porque o que acontece? Se aqui fosse 1 menos, eu ia precisar de outro enxofre. Aí sim eu fazeria o cruzamento das cargas, porque eu precisaria de 2 enxofres e 1 cálcio. Então, assim, mas praticamente foi bom. Depois ele me deu o césio e o oxigênio. O césio, cara. O césio é da primeira família, ele está lá embaixo, ó. Ele está no período 6. Ele doa 1 elétron, então é 1 mais. O oxigênio, a gente já sabe que ele é 2 menos. O oxigênio é da família aqui, ó, dos calcogênicos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, todo mundo que vai receber 2 elétrons. Só que aí tem um problema aqui, ó. Esse doa 1, esse precisa de 2. Então eu cruzo as cargas. Aí no caso eu vou precisar de 2 células. CS, césio e o oxigênio. Vai ficar assim. É isso. C, bromo e bário. Virou o Chaves, amor? Oi? É o Chaves que fala ou é o que? O quê? Isso. É o Chaves, né? Bromo e bário. O bromo é da família do flúor, que é os calcogênicos. Todos eles têm tendência em receber um elétron. Aqui, ó. O iodo é dos calcogênicos. O flúor também é. A gente não fez muito flúor aqui, mas a gente já fez anterior. Todos eles têm tendência a receber um elétron.
O bário, se a gente olhar, ele é do grupo 2. O que é o grupo 2? Tem tendência do A2 elétrons. Então seria assim, ó. 2 mais, e aqui 1 menos, ou só menos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cruzar as cargas. Só respeitando a ordem por causa dos grupos, a gente vai representar assim: BA, BE2. Eu cruzei as cargas. Pronto, desenhou o elemento corretamente o composto. E depois a gente tem o nitrogênio e o Mg, que é o magnésio. É magnésio? É magnésio. D, nitrogênio. E magnésio. Beleza. O nitrogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência dele. Vou desenhar aqui, ó. 7 de número atômico. 1s2, 2s2, 2p, 3. Porque é 2 mais 2, 4, mais 3, 7. O número atômico do nitrogênio, se a gente olhar aqui, é 7. O que isso quer dizer? Que na última camada ele tem 5 elétrons, então ele tem que receber 3. Só que o nitrogênio, então aqui ó, ela é 3 menos. Tem que receber 3. Só que o magnésio, ela é da segunda família, ou do grupo 2. Que todo mundo tem tendência em quê? Doar 2 elétrons, então é 2 mais. E agora, professor? Agora eu posso fazer aquela regrinha, cruzar as cargas. Aí 3 para cá e 2 para cá. Respeitando a ordem do grupo, quem vem primeiro é o magnésio. O magnésio 2. Não, magnésio 3, né? Porque o 3 fica aqui para baixo. Magnésio 3, N2. Porque dá certo, ó. Se eu tiver 3 magnésio, quer dizer que ele vai doar 6 elétrons, que é 3 vezes 2. E se eu tiver 2 nitrogênio, ele vai receber 6 elétrons, que é 3 vezes 2. Então é Mg3, N2. Número 4. 3 substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas condutividades elétricas testadas. Tanto no sólido como no estado líquido, os dados obtidos encontram-se resumidos na tabela. Aí ele te deu aí X, Y, Z, aí ele conduz corrente elétrica no estado sólido. Quem conduz eletrizado no estado sólido? Só X, Y e Z não. E no estado líquido? X, Y e Z não transportam. Aí ele vai falar o seguinte: com base nessas informações, é correto classificar como substâncias iônicas. O que é uma substância iônica? É isso que a gente está estudando. É uma substância que ela doa ou recebe elétrons. Só que substância iônica tem não vou falar defeito não, vou falar no sentido, tem uma característica dela, que a gente já falou isso em outra aula, que é o quê? Quando ela está no estado sólido, ela não doa, ela não consegue passar carga elétrica. Só quando eu dissolvo ela em água. Então, só quando ela está em estado líquido. O único que vai ser aí vai ser o Y. Por quê? Em estado sólido, compostos iônicos não conseguem conduzir energia elétrica no estado sólido. Só consegue quando você joga dentro da água. Tipo assim, um composto bem básico que a gente tem no cotidiano, sal. O sal sólido, ele não conduz eletricidade. Sólido. Travado. É igual tem uma imagem aqui. É isso. Da página 125. Isso. Aí sólido aqui, ó, é 125. Ele não conduz eletricidade sólido. Agora, quando dissocia em água, ele já conduz. É porque viram íons, né? Mais e menos, e se favorece. Então a resposta certa é a letra D da questão 4. Questão D da questão 4. Isso. Número 1. Da página 125, 126. Beleza.
Consulte a tabela periódica sempre necessário, beleza. Considere as espécies químicas cujas fórmulas estão roladas a seguir. Aí está aí mostrando aí. 1, 2, 3, 4 e 5. Já tem as moléculas. Quais delas apresentam ligações tipicamente únicas? Vamos grifar um negócio aqui para o seu livro. Não sei se grifou. Eu esqueci de enfatizar isso aqui. Vamos fazer agora. É o seguinte. Aqui na página sua 122, você tem um dado aqui que é muito bom. E aqui embaixo aqui, ó, tem ligação iônica. Primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Aí está escrito assim, ó, com base nisso, vou até grifar aqui também. Para mim nem tanto, mas para vocês que estão estudando de primeiro momento, é bom ter isso aqui mais anexado. Por quê? Porque é o seguinte, aqui fala aqui para mim, ó, eu responder aquela questão lá. Só esse parágrafo aqui, fala assim, ó. Com base nisso, podemos prever que se estabeleçam ligações iônicas principalmente, não somente. Então, aí quer dizer o seguinte, a gente tem uns elementos que é mais comum a gente ver toda hora formando ligação iônica, mas não é todos que vão formar, porque tem ligação metálica e covalente, vai estudar sobre isso. Aí ele continuou, entre os átomos dos elementos do grupo 1, 2 e 13, que possuem tendência de perder 1, 2 ou 3 elétrons. Então, são esses grupos que são mais fáceis de fazer ligação iônica. Continuando, ele fala assim, ó, respectivamente, os átomos dos elementos do grupo 15, 16 e 17 possuem tendência em ganhar 3, 2 ou 1 elétrons, respectivamente. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque no exercício, igual você toca com o exercício 1 da página 126, você pode ficar em dúvida. Quais os elementos aqui que estão fazendo ligação iônica? Então, o ideal seria você acertar dentro desses grupos. Grupo 1, 2, 13, 15, 16 e 17. Se eles estão dentro desses grupos, são elementos que fazem ligação iônica. Porque são elementos que vão doar elétrons e uns vai receber. Sempre é 1, 2, 3, doando ou recebendo elétrons. Dos que eu tenho aqui, os únicos que vão fazer isso só é o 2 e o 3. Porque o primeiro aí, ó, o hidrogênio, sempre ele compartilha elétrons. Então, essa é a ligação covalente. O silício e o oxigênio também é compartilhamento, ligação covalente. E o zinco também é ligação covalente. Então, só a letra C da número 1 da página 126. Beleza. Aqui são os elementos 2 e 3 que são iônicos. Perguntas? Vamos lá, vamos fazer um 2 aqui para ficar safe. 2. A nanofiltração é um processo de separação que emprega membranas polimétricas cujo diâmetro do poro está na faixa de 1 nanômetro, muito pequeno. 1 nanômetro, se não me engano, é 1 elevado a menos 4, o tamanho é 0,0001, é muito pequenininho, o tamanho, 1 nanômetro, se não me engano é de 10 a menos 4, se não me falha a memória. Considera uma solução aquosa preparada com sais solúveis de cálcio, magnésio, sódio e potássio. Então vai pegar sais, lembrando que são iônicos, joga dentro para fazer a solução aquosa, joga dentro da água. O processo da nanofiltração dessa solução retém os íons divalentes, enquanto permite a passagem de água de os íons monovalentes. As espécies iônicas retiradas são... beleza. Então, dos elementos que você tem aqui, ó, cálcio, magnésio, sódio e potássio. O que você vai analisar aqui? Você vai analisar o seguinte.
lá, aqui ó, o cálcio está na segunda família, o magnésio está na segunda família, desculpa, o sódio está na primeira e o potássio na primeira. Por que você está falando isso? Porque é assim, ó, ele fala aqui, ó, o processo de nanofiltração dessa solução retém os íons divalentes. O que é di? Di é 2. Valentes são os dois elétrons que eles vão doar. Quem que é os dois elétrons que vão doar? Só é quem é da família 2. Quem é da família 2? Somente o cálcio e o magnésio, que é da família 2. Então a resposta certa é a letra D. Número 2. Letra D. É o cálcio e Mg. Continuando. Abaixo são dadas as configurações eletrônicas dos átomos A e B. Aí tirei o A e B. Beleza. Eu vou colocar aqui só a última camada de A e de B. A última camada dele é 3s2. Não, a última camada dele é 4s2. Então 4s2. 4s2. E do B, a última camada dele é 3s2. 3p5. Beleza. O cátion, o ânion e o composto formado por A e B são respectivamente. O A tem 2 elétrons na última camada, correto? Sim. Então o A tem tendência em doar os 2 elétrons, vai ficar 2 mais. Já o B, ele tem 2 mais 5, 7 elétrons na camada de valência. Ele tem tendência a receber 1 elétron. Então o B é menos. Qual é o composto que ele forma? É só cruzar as cargas. B do... Aqui, ó, só cruzar as cargas. Aqui é 1, né? 1 menos. Então vai ficar assim, ó. AB, AB2. Resposta certa é a letra D. Letra D de dano. D de dano. Sobrou mais quantos aqui, meu Deus? A 6 e a 7. Vamos fazer logo 6 e 7 logo. Então já acaba aqui, fica em casa. A 6 fala assim, ó. Nos compostos iônicos, os íons se unem devido às forças de atração eletrostáticas. Esses arranjos de cátions e ânions fornecem grande estabilidade de compostos e determinam suas principais propriedades. A respeito dos sólidos iônicos, é correto afirmar que letra A apresenta altos pontos de fusão e ebulição. Isso está certo. Porque aí, continuando aí, ó, são bons condutores de eletricidade no estado sólido. Não. O estado sólido não é, só no estado líquido. C. Se transforma em compostos moleculares quando os fundidos. Não. Compostos moleculares, a maioria apresenta carbono com hidrogênio. O que são esses compostos moleculares? Açúcar é um composto molecular. E o sal Tem também? carbono e oxigênio. O sal não. O sal é NaCl. Não é molecular, ele é iônico. Entendi. Molecular que forma ligação covalente. Assim, eu vou generalizar aqui, mas eu não posso. Mas entendo. Quem forma ligação covalente é molecular. Tem carbono e hidrogênio junto, a característica dele é molecular. Aí ele não consegue se dissolver bem na água, ele é ruim. Então, se eu vou falar entre açúcar e sal, o açúcar é ruim para dissolver em água, porque ele é molecular. Ele não dissocia bem. Agora o sal não, você joga e já vira os íons Na+, Cl-. Letra D. Se apresentam como líquido e gás em temperatura ambiente. Não. Quando é composto iônico, temperatura ambiente, eles são sólidos. Então, a resposta certa é a da 6 é a letra A. 7. A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Aí ele fez sobre a representação camada KLM. Na camada mais externa, que é a IME, tem 2 elétrons de valência. Continuando.
Para adquirir estabilidade, o átomo do elemento representado na figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento, cujo símbolo é. Cara, esse átomo que está desenhado antes em cima, ele tem 2 elétrons camada de valência. Consegue ver aí? Aqui, ó, tem um elétron aqui embaixo e em cima. A última camada dessa aí, não é de fora. A tendência dele é doar os 2 elétrons, correto? Correto. Aqui a gente já fez alguns elementos que até tem aqui, ó. Vamos lá. O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele não faz ligação iônica, ele faz covalente. Covalente é compartilhar. Então o carbono sai fora. O flúor, a gente fez aqui, ó. Cadê o flúor? Eu não fiz aqui não, mas eu comentei sobre ele. O flúor tem tendência em receber um elétron. O fósforo também é da família do flúor, se você for olhar aí, ó. O fósforo, né? Não, o fósforo é da família do nitrogênio. A família do nitrogênio, a gente viu aqui, ó, que a tendência deles é receber 3 elétrons. O elemento vai doar 2. E o enxofre tem tendência em ganhar 2 elétrons. Então, se o elemento vai perder 2, então qual é o elemento que seria mais correto aí? O enxofre. Ele precisa receber 2 elétrons. Letra D. A letra D. Só isso, né? Acabou. Então é isso aí. Próxima aula, módulo 10, ligações químicas 2.